Salve curso de administração da Faculdade SMG, disciplina de marketing estratégico. Vamos continuar com a nossa matéria. Começamos na aula passada, né, a parte 1. Hoje a gente vai dar sequência na parte 2 com a gestão estratégica de marketing. Sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade SMG. E aí pessoal, tudo certo? Vamos que vamos, mais uma aulinha, vamos dar continuidade àquele nosso material da aula passada, né? Parte 2 da gestão estratégica de marketing. Tô gravando bem cedinho, olha que o turbo já está no jeito. Já está bem do tipo. E para hoje a gente vai dar continuidade àquela apostila, vamos fazer a parte 2 daquela apostila, para a gente poder concluir mais o material, né? Eu acredito que em 3 aulas a gente conclui essa nova apostila aqui, desse segundo bimestre, né, da nossa disciplina de marketing estratégico. A gente tem bastante coisa para vir ainda, quero trazer bastante novidades para vocês. Um pouco dessa parte teórica, e depois na gestão de marketing no próximo semestre, aí sim a gente vai tratar de coisas mais atuais, né? Menos teórica, poderia dizer assim, tá? Claro que vai ter teoria também, mas aí a gente vai utilizar um material um pouco mais atual, né? Não que a teoria do marketing seja desatualizada, mas é uma teoria, são coisas novas que vêm acontecendo, e por esse momento de pandemia que a gente vem vivendo nesses 2 últimos anos, a gente tem muita novidade, muita coisa nova que aconteceu. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? No próximo semestre, essas grandes novidades, tá? Bom, na aula passada eu comecei, vou até mostrar a capa da aula passada, dá uma olhadinha aí, ó. Então aí nessa capa aí, ó, gestão estratégica de marketing, a gente começou a ver na aula passada. Encerramos ali naquela parte das estratégias competitivas de Porter, né? E dando essa sequência, a gente vai ver aí pra frente né, mais coisas a respeito da estratégia competitiva, as 5 forças competitivas de Porter, tá? Nós paramos a aula passada nesse gráfico, essa figura número 1, forças que dirigem a concorrência na indústria, né? Que é a fonte de Porter, 1990, lá na página 4. E aí a gente tinha tratado ali a rivalidade entre concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e ameaça de novos entrantes. Aí para hoje eu vou dar sequência aí, falando dos entrantes em potenciais, a pressão dos novos substitutos, né? Já que eu havia falado na aula passada das 5 forças competitivas, mas não entrei em cada uma delas, né? Para a gente verificar o que o Porter colocou nesse material, tá? Então pode dar uma olhadinha aqui pro tio aqui, ó. Então a gente tratou, eu trouxe para vocês, eu mostrei para vocês algumas coisas ali, e a partir de agora eu vou trazer aquelas 5 coisas que estavam colocadas ali do Porter, né? As 5 forças competitivas, e aí eu quero explicar cada uma delas para vocês a partir de hoje, tá? Vamos começar falando então dos entrantes em potenciais e da pressão dos novos substitutos, certo? Vamos lá? Olho na tela. Entrantes em potenciais. A entrada de novas empresas em busca de maior fatia de mercado num segmento está diretamente relacionada aos níveis existentes de barreiras de entradas, pois estas influenciam na tomada de decisão de entrar ou não e de que forma entrar. Tá? Tratando das entradas em potenciais. Isso aí eu já vou explicar para vocês
já já, né? O segundo é a pressão dos produtos substitutos. Em mercados onde se estabelece uma ampla competitividade, as empresas estão concorrendo com competidores que fabricam produtos substitutos aos seus. Segundo Porter, em 1990, na página 38, os produtos que requerem maiores cuidados são aqueles que estão sujeitos às tendências que melhoram sua opção excludente preço-desempenho em relação aos produtos do setor, ou B, são produzidos por setores de alta rentabilidade. E é isso aqui que eu vou explicar para vocês agora, tá? Dá uma olhadinha aqui. O que significa entrantes em potenciais? O que é entrantes em potenciais? Essas são entrantes de concorrentes, né? De empresas fortes que buscam uma fatia maior do mercado nesse determinado segmento que está direcionado, relacionado também a níveis, né, existentes de barreiras de entradas. Por quê? Porque ela influencia, de fato, a tomada de decisão de entrar ou não e de que forma entrar. Para essas empresas, elas não vão entrar assim de bobeira aí, não. Tá? Elas vão fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, eles vão verificar se, de fato, esse mercado é um mercado em potencial, quais são os tipos de barreiras que são existentes nela. Existem vários tipos de barreiras, né? A gente pode até tratar daqueles ambientes de marketing que nós tratamos no início do nosso semestre. E a gente tem, por exemplo, o ambiente natural, né? Você tem barreiras naturais que você pode ou não explorar. Por exemplo, eu não posso fazer uma construção na frente de uma rodovia, né? A não ser que eu tenha uma liberação do DR, o DNR, eu não me lembro qual deles, mas é um desses órgãos aí, desse departamento aí, né? Você não pode fazer uma construção, por exemplo, vou construir um restaurante próximo a um córrego, a um rio, em que eu não deixe um espaço, né? Aquilo que a lei determina lá, de metragem. Eu não posso derrubar árvores que estão em extinção, por exemplo. Eu vou construir um negócio aqui, né? Mas eu preciso devastar, preciso derrubar aqui umas árvores, umas coisas aqui. Se eu não tiver liberação do IBAMA, por exemplo, eu não posso fazer isso, né? Nem consigo fazer isso. Também, os ambientes tecnológicos, né, são grandes barreiras que a gente pode enfrentar. Porque se eu não tenho capacidade, né, de obter tecnologias em que meus concorrentes estão usando, nem entro na briga, porque certamente eu vou perder. Eu não vou ter condições de competir, né, posso dizer assim. Assim como se um concorrente olhar para mim e dizer, aquele cara tem muita tecnologia ali, vai ser meio difícil ali, né? Não vou conseguir pegar a maior fatia de mercado, né, nesse segmento. Tá? Então eu vou ter algumas barreiras sim para eu poder analisar. Sempre disse, sempre vou continuar dizendo para vocês. A melhor opção é a pesquisa mercadológica. Faço a pesquisa de mercado para saber todo o potencial que eu posso ter, que os meus concorrentes têm e o que pode ser uma ameaça. Lembra que eu falei para vocês da análise SWOT? Forças e fraquezas, né? Ameaças e oportunidades. Essa é uma coisa que a gente precisa incluir no nosso plano estratégico. Por quê? Porque eu fazendo análise SWOT, eu vou verificar as minhas forças, as minhas fraquezas, as forças dos meus concorrentes, a fraqueza dos meus concorrentes, as oportunidades que o mercado está oferecendo, tanto para mim quanto para os meus concorrentes, né?
e as ameaças, principalmente dos concorrentes. Eu não posso pensar só no concorrente. Eu posso pensar em outras ameaças, como uma ameaça ambiental, por exemplo. Sabendo que algum órgão ou o próprio governo pensa em embargar determinada área por questão ecológica, por questão natural, por questão ambiental, mesmo assim eu vou meter a cara e vou construir lá e vou botar minha empresa. Então eu posso ter problema. Então eu preciso fazer uma análise SWOT, sim, pensar muito bem a respeito do que eu vou ver, do que eu vou verificar ali, para eu poder colocar minha estratégia em funcionamento. Senão eu posso ter problemas aí, e problemas sérios. A família da minha esposa mora em Apucarana e eu vou para lá, sempre estou indo para lá, menos agora com a pandemia, só para visitar a sogra mesmo. E eu vejo que lá na cidade de Cambira, ali entre Jandaia e Apucarana, tem uma cidadezinha chamada Cambira. E logo que você passa o trevo de Cambira, ali bem no alto, assim, onde tem um viaduto do trem de ferro, do lado direito ali tem um posto de gasolina. Quer dizer, o que seria um posto de gasolina, aquela obra foi embargada depois de ter sido começada. Então começaram a construir, fizeram a estrutura do posto, a cobertura, já estava a casinha lá do escritório e tal, embargado. Por quê? Porque a rodovia ia ser alargada, ela passou a ser dupla ali, ia ser feita uma cova, um buraco, e não ia conseguir ter acesso ali, pelo projeto da obra. Então eles não permitiram mais que continuasse a obra. Então foi um investimento já grande, não temos ideia de quanto foi, mas é um investimento grande que ficou parado ali. Então, sérios problemas quando não há uma análise de fato. Se o Estado permitiu que fosse construído e depois embargou, o próprio Estado tem que indenizar o proprietário. Se ele começou para depois de correr atrás da papelada e ela foi embargada, o prejuízo é totalmente do proprietário. Esse é um problema muito sério. Então, muito cuidado com esse termo aí, entrantes em potenciais, porque você tem que estar de olho. O mercado é muito promissor, o mercado está lindo. Estou abraçando tudo aqui. Vai ter concorrente de olho nesse mercado, nessa fatia de mercado. Vão querer abraçar, vão querer morder esse mercado aí, tá? De olho. O segundo é a pressão dos produtos substitutos, até pode dar uma olhadinha aqui de novo aqui para eu ler, que já passou algum tempo, Olha ali. Pressão dos produtos substitutos. Em mercados onde se estabelece uma ampla competitividade, as empresas estão concorrendo com competidores que fabricam produtos substitutos aos seus. E o Porter até fala dos produtos que requerem maiores cuidados, são aqueles que estão sujeitos às tendências que melhoram a sua opção excludente, preço e desempenho em relação aos produtos do setor, e os que são produzidos por setores de alta rentabilidade. Pode até olhar aqui, pressão dos produtos substitutos é quando você tem um determinado produto, outros produtos substitutos vêm entrando no mercado e vai tomando gosto da sociedade, de quem usa, e aí você olha para aquilo e fala, uau, tô perdendo o mercado, e perde mesmo. Isso aconteceu e vem acontecendo há muito tempo aí com os veículos, com os carros, por exemplo. Se a gente for analisar os carros da década de 20, 30, 40, virou peça de museu, são obras lindas, mas com tecnologia baixíssima. Hoje, o produto da vez são os carros elétricos, Eu li essa semana que a Volkswagen vai deixar de produzir motores a combustão a partir de um determinado ano aí. Não memorizei o ano, mas é muito em breve, somente com carros elétricos, com motores elétricos, que não é poluente. Isso aí vai ser uma grande sacada, uma grande jogada. Imagina você, a frota que nós temos no planeta, sem soltar o gás carbônico, o monóxido de carbono na atmosfera. Então vai ajudar muito
em relação à poluição e à camada de ozônio da atmosfera, né? Então é uma coisa bacaníssima. Mas a questão dos produtos substitutos é principalmente com tecnologia. Principalmente. Porque o ambiente tecnológico é um dos ambientes que mais influencia hoje nessa modernidade que nós estamos vivendo. Claro que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, a gente dizia que era moderno naquela época, né? Claro, a gente está em evolução, nosso mundo está evoluindo, muitas coisas vão acontecer nos próximos anos e é claro que a gente tem que levar em consideração que isso aqui vai ficar para trás e a gente, né, vai ter uma época um pouco mais moderna aí para frente, né? Mas os produtos vêm substituindo mesmo. A gente tinha produtos antigamente que não tinha tecnologia e principalmente os produtos que não tinham segurança, que as pessoas acabavam tendo acidente com esses produtos, né? E pessoas que perderam a vida, perderam membros, né? Mão, braço e tal. Que hoje esses produtos novos eles precisam passar por uma análise. E essa análise ela vai mostrar que aquele produto não é apto para o mercado porque não tem segurança. Isso é uma das coisas aí, né? Agora, também produtos alimentícios, né? A indústria do alimento ela aumentou muito. Eu vejo uma coisa assim, eu gosto muito de produto natural, mas eu tenho um certo medo, vou dizer agora, de comprar uns produtos naturais. Por exemplo, passa uma senhora aqui que ela vende umas tortas e tal, aí ela vem numa bandejinha, coisa linda, tortas saborosas, linda. O problema é saber como que ela foi feita, qual foi o padrão de higiene, se essa pessoa tem Covid ou não, se ela tem H1N1 ou não, que vai transmitir para essa embalagem, que quando a gente pegar pode, né? Então é uma porção de coisas que a gente vê aqui. Já no produto industrial, e eu não estou fazendo propaganda de produto industrial aqui não, tá? Já o produto industrial ele tem todo o padrão de qualidade. Para começar, os funcionários estão vestidos igual astronauta lá. Ninguém põe a mão nos produtos. Se houver alguma infecção ali, infecção que eu digo, né, se tiver algum vírus, alguma bactéria, algum fungo ali, é porque houve problema na matéria-prima. Mas o produto industrial acaba sendo mais garantido hoje em relação a isso aí, né? Tinha um menino que eu comprava pão dele, ele passava aqui e batia pão, olha, minha mãe fez um pão, tá quentinho hoje e tal. Eu adoro pão caseiro, eu comprava. Eu parei de comprar porque eu não sei como está sendo feito, como foi aquela embalagem, como são as pessoas naquela casa, né? Então acaba comprando um produto industrializado, porque lá você tem certeza que o produto, né, ele tem um padrão de higiene que é o necessário para a gente não ter nenhum tipo de, não contrair nenhum tipo de doença por algum corpo estranho que tenha invadido ali, né? Então esse é um dos exemplos também que a gente leva em consideração a respeito de produtos substitutos, né? Aí o Porter vem e diz, os produtos que requerem maiores cuidados são aqueles que estão sujeitos às tendências que melhoram sua opção excludente, preço-desempenho. Que são produtos com maiores cuidados? Eu vejo o alimento, os alimentos, isso que eu passei para vocês. Quando você vai ao supermercado, compra um pé de alface, por exemplo, uma fruta, um legume, você chega em casa, você vai lavar, vai fazer toda a higienização e vai fazer. Quando você compra ele pronto, você já não sabe como foi feito. E se você compra ele industrializado, aí você sim, né? Eu, por exemplo, chego em casa quando eu compro produtos industrializados, primeira coisa que eu faço, eu jogo na pia, detergente, bucha, lavo, porque ele está embalado a vácuo, né? Muitos deles a vácuo, tá? E aí eu lavo, seco, aí eu vou abrir, vou usar o produto, né? E acaba sendo mais confiável. Apesar que os produtos industriais não são tão bons quanto aquele que você faz em casa, né? Porque tem muita coisa ali, gordura trans, açúcares, sódio e uma porção de outras coisas, né? Precisa levar em consideração isso aí, né? E também a pressão de produtos substitutos em relação a preço, né? Eu preciso
dar uma checada ali, uma olhadinha, porque quanto mais produzido, quanto maior a quantidade, mais barato ele fica. Então se eu compro um carrinho de matéria-prima é um preço, se eu comprar um caminhão é outro. Agora, você imagina se eu comprar 10 carretas. Então eu acabo tornando o produto mais barato do que o meu concorrente, que vai lá, compra de pouquinho, fabrica de pouquinho para pôr no mercado. Ele vai ter um custo. Um custo mais elevado do que aquele que comprou em grande quantidade, né? Então, essa pressão por produtos substitutos, olho nele. Até porque depende muito daquela análise SWOT lá, saber o potencial que o meu concorrente tem, né, para produzir um produto que substitua o meu. Se o meu produto é bom, é natural e coisa. Mas o outro é bem mais barato. Aí a gente acaba. Nessa época de pandemia, que a gente não está tendo dinheiro para nada, que reduziu carga horária de trabalho, que a gente está trabalhando em home office, né, reduziu quase tudo, a gente está procurando preço. Nem todo mundo está procurando qualidade elevada ou produto caro, né? Até porque a gente não está na rua para se mostrar. O pessoal gosta muito de se mostrar, né? Vamos seguir aqui para o poder de negociação, dá uma olhadinha na próxima tela aqui. O poder de negociação com os compradores. Isso aí é importante, gente. Eu já dei até exemplo para vocês em outras aulas, tá? As empresas que possuem um grande poder de influência sobre a rentabilidade de um setor são aquelas que possuem um grande poder de compra. Nesse sentido, a competição provocada pelos compradores é aquela em que estes forçam os preços para baixo, conseguem melhorias nos serviços, inclusive sua quantidade, ao mesmo tempo que conseguem jogar um concorrente contra o outro. Olha só, pessoal. Empresas que possuem um grande poder de influência sobre a rentabilidade de um setor, né, são aquelas que possuem um grande poder de compra. O que é isso? Acabei de falar para vocês. Quando você compra um carrinho, o valor é uma coisa. Quando você compra um caminhão, o valor é outro. E se comprar 5 carretas é outro ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os refrigerantes, eles são lotados de açúcares e sódio. A Coca-Cola, quando ela compra um açúcar, ela não vai ali no mercado ali e compra 5 pacotes de açúcar para fazer refrigerante. Ela vai numa usina, né, uma usina de álcool e açúcar, e compra quase uma safra. Metade de uma safra, por exemplo. Então, o que a gente paga aí, suponhamos, R$2 o quilo, a Coca-Cola paga 25 centavos. Então ela tem um poder de compra muito forte, muito grande, né? E sendo assim, ela consegue competir melhor no mercado por comprar seus insumos, tá? Sua matéria-prima mais barata. Coca-Cola é o quê? É um xarope de açúcar, né? Um coquetel de caramelo, né? Mais algumas coisas dentro lá. Então ela acaba levando vantagem aí de ter um produto bem mais barato por comprar uma quantidade de matéria-prima, de insumos, comprar melhor do que os concorrentes aí. Se eu pegar um outro refrigerante, por exemplo, a Ouro Verde aqui em Maringá, tem uma tubaína deliciosa. Eu não sou de tomar refrigerante, não gosto de refrigerante, mas de vez em quando dá aquela vontade de comer pão com mortadela e tubaína. E aí a gente acaba extrapolando um pouquinho, né? Tomando um refrigerantezinho. Eu prefiro dar moral aqui para a indústria local, né, do que para a indústria americana. Sou muito fã da indústria americana, não, mas a gente acaba comendo McDonald's, tomando Coca-Cola e uma porção de outras coisas, né? Então, aqueles que têm o poder de influência sobre a rentabilidade desse determinado setor é o que possui o grande poder de compra. Esses caras chegam na usina e dizem assim, a gente só vai pagar 25 centavos. Aí a usina fala, mas aí a gente não consegue vender para você. Tudo bem, então a gente vai comprar do seu concorrente. Melhor você ganhar 1 centavo por quilo do que não ganhar nada. Às vezes vai empacar aí.
e a grande quantidade de açúcar que uma usina fabrica com aquilo que resta da extração do álcool é grande. E se ela não vender esse açúcar, ela não vai perder. Então ela consegue manipular o mercado também. Parece um absurdo, mas ela consegue manipular o mercado. Então, nesse sentido aqui, até o autor diz que a competição provocada pelos compradores é aquela, né, que as forças e os preços para baixo conseguem melhorias nos serviços, né? Inclusive na quantidade aí, ao mesmo tempo que consegue jogar um concorrente contra o outro. Eu detenho o mercado, eu monopolizo, não monopolizar, fazer um oligopólio, né? Poucas empresas detendo ali, ou né, mercado monopolista, que aí eu estou me dirigindo ao monopólio, tentando absorver as pequenas, né, quebrar com elas, eu jogo elas na briga lá e fico nadando por cima. Infelizmente, o poder capitalista é assim. É um comendo o outro pelo poder econômico. Enquanto isso, a gente mata aqueles pequenos produtores, os produtores que fazem seus produtos à mão, que fazem um produto mais bem elaborado, né? Por exemplo, alimentos. Eu estou comprando alimento industrializado porque é mais seguro hoje. Mas quando voltar à normalidade, eu vou voltar a comprar o pãozinho da senhora, a torta da tia, o bolo da outra, porque eu prefiro, é mais natural, eu sei que eles não vão usar nenhum tipo de produto ali que pode causar mal à saúde, como as indústrias utilizam, né? Sabe aquelas bolachas recheadas que tem uma pasta de baunilha no meio, assim, 2 bolachas prensadas? Aquilo é um veneno, só tem óleo e do ruim ainda. Gordura transpura, tá? A molecada adora. Por quê? Cheio de açúcar. Entendeu? E aí tem uma história que eu já contei para vocês, que eu quero relembrar aqui para você saber o que é o poder de negociação quando a gente trata, né, desses concorrentes aqui. Falando dos compradores, é claro, né? Veja bem, quando eu estava em Apucarana, eu gerenciava uma empresa de agronegócio, né? A gente vendia produtos agropecuários, muito mais agrícolas do que pecuária, né? E a gente era representante de um laboratório multinacional, que a sede dele aqui no Paraná fica em Curitiba. Então a gente fazia pedidos. O vendedor passava aqui cada 15 dias. Normalmente era comprado pela matriz, a maior parte, claro, a parte bruta da coisa. E a gente recebia a visita desse representante do vendedor da indústria para pequenas coisas. Ó, tá faltando aqui um defensivo, né, um insumo aqui, outro aqui. Então ele sempre atendia. E tinha existia um defensivo que era o carro-chefe da indústria. É um defensivo para soja, ele é seletivo. E ele custa uma fortuna, né? Ele é bem caro mesmo. E um certo dia, esse vendedor passou lá na loja e eu falei, olha, eu tô precisando de umas 30 caixas do defensivo tal. Aí ele falou, não compra hoje não. Não compra hoje não, porque quinta-feira, isso era uma terça-feira, quinta-feira a indústria vai baixar o preço em 30%, porque vai haver uma nova safra, né? Vão fabricar mais produtos e aí eles vão soltar isso aqui numa promoção aí, tá? Deixa pra você comprar quinta-feira. Obrigado, muito bom, 30% a menos, eu vou concorrer legal no mercado, né? Apesar de ser o representante do produto. Por que ele fez isso? Porque a gente tinha um bom relacionamento, o cara chegava lá, levava ele pra almoçar, tratava o cara muito bem, deixava ele super à vontade lá na loja, né? Reservava até hotel às vezes pra ele. Tô chegando aí, pode deixar que eu dou uma ligadinha lá e resolvo pra você. Naquela época a gente não tinha muita internet, né? Aí o tratamento era bom, o relacionamento era bom com esse fornecedor. Eu já tinha um outro concorrente lá, um japonês lá, que é um cara chato, um cara muito pragmático. Então ele já não tratava muito bem esse vendedor aí.
E aí o cara passou lá na loja e falou, eu quero umas 30 caixas desse defensivo, e ele faturou. Não falou nada, que na quinta-feira ia ter uma diminuição no preço. O que aconteceu? 2 semanas depois eu estava vendendo um produto 30% mais barato. E o cara falou, não é possível. Chegou a dizer assim, o Caparelli tá roubando, não é possível. Como é que o cara consegue vender esse preço aí? Aí foi lá conversar comigo. Bom, comprei mais barato, paguei 30% a menos. Quando você comprou isso aqui? Quinta-feira. Ah, não é possível, terça-feira eu comprei a preço cheio. Aí chamou o vendedor lá. Mas como que você faz um negócio desse aí? Como que você vende pra ele 30% mais barato e pra mim é esse preço? Ele falou, eu não sabia que ia baixar. Se você precisava do produto, você fez o pedido, eu faturei. Aí na quinta-feira veio a promoção, coincidiu dele fazer o pedido. Claro que isso aqui não tem nada a ver com essa jogada. Isso aí é uma jogada de mercado. Eu tratava o cara bem, ele sabia da estratégia, ele segurou. O cara tratava ele mal, ele soltou. Né? Então isso é muito cuidado, porque isso ocorre. Né? Não é porque você está comprando que os caras têm que fazer o que você quer. Trata os caras bem que você vai comprar melhor. Né? Cuidado. Vamos lá, vamos pro próximo aí, que é poder de negociação, né? Olhando a tela. Essa tela ficou um pouco grande, né? Bastante informações, mas eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Poder de negociação. Similarmente aos compradores, os fornecedores podem pressionar pelo aumento dos preços e reduzir o potencial de lucratividade da empresa. É nesse momento que a empresa adquirente poderá perder competitividade no mercado, de modo que seus lucros se tornam decrescentes em virtude de a mesma não conseguir repassar os aumentos de custos. O poder de determinados fornecedores decorre principalmente dos seguintes fatores. Primeiro, o setor comprador. Ele não tem vínculos importantes com o fornecedor. Se ocorresse ao contrário, haveria certa proteção ao setor comprador e até mesmo parcerias tecnológicas por parte dos fornecedores. Eu estou rindo aqui porque eu falando do poder de compra aí dos clientes, né? Eu já acabei entrando aqui no poder de negociação dos fornecedores, né? Mas vamos seguindo que eu já explico. Segundo, quando existe a forte possibilidade do setor fornecedor avançar sobre o comprador, sob forma de estratégia de interação para frente, não existe competição com outros produtos ou serviços nas vendas ao setor. Os produtos ofertados pelo fornecedor são diferenciados ou apresentam custos de mudanças. E, sobretudo, o poder dos fornecedores se confirma quando é dominado por poucas empresas, né, e é mais concentrado que o comprador. Eu dei uma risada ali no meio pelo seguinte. Estava falando do poder de compra, né, do assunto anterior, que era o poder de negociação dos compradores, e eu falei só do lado da indústria, né? Por exemplo, dei o exemplo da Coca-Cola, que compra muito bem, né, dos seus fornecedores, mas isso pode acontecer também em questão do varejo, tá? Você tem compradores aí, grupo de compradores, regiões, bairros e tal, isso também pode acontecer, tá? De haver aí um certo compradores com maior poder, né? Inclusive entre bairros, entre cidades, né? Entre estados, né? A gente sabe que São Paulo consome muito mais, até porque é mais populoso também, né? Agora, sobre o poder de negociação aqui dos fornecedores, aí eu tenho várias informações também. Aí sem querer entrar em outros campos, né? Mas tem a ver também, porque eu dei o exemplo de uma indústria compradora. Eu poderia ter dado o exemplo de uma pessoa física também, grande consumista de determinados produtos, né? Eu sou um grande consumista de pão, por exemplo, mas eu não compro a padaria toda, né? Aí é mais difícil você fazer uma análise de uma pessoa física que compra pouco, né? Então, por isso que eu até joguei a pessoa jurídica ali em poder maior. E
E aí, dentro desse poder de negociação, aquele exemplo que eu dei atrás ali, leve bastante consideração, porque se você trata bem seu fornecedor, você vai ter bons resultados. Se você trata mal, já sabe o que vai acontecer, né? Então, você pode criar sim vínculos bem importantes com eles, né? Se ocorrer ao contrário, ele pode te proteger, como eu dei o exemplo aqui da indústria que a gente era representante. Ele protegia, falava, não compra agora não, compra depois vai ter desconto. Enquanto o outro que não tinha bons relacionamentos acabou comprando preço cheio, né? Então você acaba tendo forte influência com o seu fornecedor e ele para você. São duas grandezas aqui inversamente proporcionais. Quem compra e quem fornece. Bons relacionamentos, bons resultados. Tá bom? Beleza? Seguindo, vamos para mais uma aqui. Tá? A pergunta que vem agora, que o Porter faz, é o que significa competir. A competição todo mundo já imagina o que é. Né? Então dá uma olhadinha na tela aqui. Ó. Além da informação, claro que a pergunta é o que significa competir, né? Além da informação e da tecnologia, para poder atuar nesse cenário competitivo, as empresas devem desenvolver estratégias mais adequadas às exigências de mercado ou do mercado. Como nessa figura aí, eu coloquei figura 2, porque para mim é a 2. Como essa figura é um print do livro, ela está marcado como figura 3 ali, tá? Porque lá no livro está como 3 e aqui para nós é a 2, tá? Então eu coloquei aqui como figura 2, como na figura 2. O termo estratégia é derivado do grego strategos, que significa a arte do general. Então, nesse quadro abaixo, você pode perceber que Porter ele mostra o objetivo de conquistar a vantagem competitiva. Ele mostra ali a empresa em amarelo do lado esquerdo e o mercado em rosa do lado direito. Bom, entre elas existe a tecnologia, a informação e a estratégia e também a competitividade, ser uma empresa competitiva. O que ocorre? A empresa ela deve possuir e ela precisa trabalhar com a tecnologia, com a informação e com a estratégia. A tecnologia é uma coisa técnica. Eu tenho uma máquina, eu tenho computador, eu tenho, seja lá o que for tecnológico, eu tenho uma coisa técnica. Depois eu tenho uma informação, que é uma coisa não palpável, que eu posso chamar de intangível. E se eu tiver um sistema de informação adequado, então eu vou ter resultados aí para poder montar a minha estratégia, que é essa parte de baixo aí. Aí sim eu tenho competitividade, eu consigo competir no mercado. Tá? Ótimo. Dá uma olhadinha aqui. Essa figura para nós dois do livro 3, ela mostra aqui algumas observações, algumas coisas que a gente precisa ter muito em mente, saber muito utilizar e ter as condições de utilizar também. Não é só saber e não ter condições, mas a tecnologia, a informação e a estratégia, elas vão andar juntas aí. Por quê? Porque com a tecnologia eu tenho subsídios para desenvolver as minhas estratégias ou colocar as minhas estratégias no mercado. Às vezes eu tenho uma estratégia maravilhosa, super bacana de competição, mas não tenho a tecnologia. Aí acaba sendo falho. Então eu tenho que ter a tecnologia,
tem que deter informações, por isso que os sistemas de informações são importantes, inclusive o sistema de informação de marketing, sistemas de informações de marketing, tem uma coisa chamada SIC, que é o Sistema de Informações Competitivas. Então essas informações competitivas são informações do mercado a respeito de fornecedores, concorrentes, novas tendências, tecnologias, leis. Aí eu faço toda aquela análise ambiental daquelas 6 forças que nós trabalhamos anteriormente. Aí sim eu passo a ser competitivo, aí sim essa flechinha direcionada ao mercado, tá ok? Então o que significa competir? Significa ter subsídios e conhecimento para isso, tá? Se faltar recursos aí eu já estou perdendo. Se o meu recurso for escasso, eu já estou perdendo. 5 recursos básicos, quais são? Recurso material, patrimonial, recurso tecnológico, recurso financeiro e recursos humanos. Tá ok? Ótimo. Segue que eu vou explicar mais uma. A estratégia de uma empresa é um modelo de decisão no qual estão determinados os objetivos e metas, as normas e os planos para o alcance dos objetivos e metas desejados. Esse modelo também delimita as fronteiras do negócio e da atuação empresarial. Além disso, congrega decisões estratégicas que se mostram eficazes ao longo do tempo e tende a modelar o caráter, a imagem e a individualidade dos componentes e da empresa como um todo. Alguns aspectos do mercado de decisões podem se manter estáveis por um longo período de tempo, como, por exemplo, os fatores que determinam o caráter da empresa. Outros aspectos de uma estratégia, no entanto, devem se adaptar às mudanças ambientais. Olha só, pessoal, a estratégia, né, de uma empresa, a estratégia de uma empresa, ela é determinada por quê? Por quem? Tá? Por objetivos, metas e normas, além dos planos para alcançar os objetivos. O que vem ser isso aqui? Ao desenvolver o planejamento estratégico, claro que a gente tem esse planejamento estratégico de marketing dentro do plano principal da empresa, a gente determina objetivos, metas e, além disso tudo, aí vem valores, missão, visão, um punhado de coisas aí, né? Uma porção de coisas aqui. Quando eu estou tratando da estratégia, eu preciso pensar na missão, visão e valores da empresa? Sim. É o determinante? Também. Mas, na estratégia de mercado, o pensamento maior e o que, né, a missão, a visão e os valores é o que dão suporte, estrutura, né, é o que dá alicerce, né, às estratégias. Aí sim eu entro com as metas e os objetivos. Objetivos é aquilo que a gente deseja alcançar, que a gente pretende alcançar, e as metas são partes dela. Tanto é que as empresas, olha, o objetivo da empresa é faturar 1 milhão no ano. E a meta é, sei lá, 90 mil por mês. Tem que bater a meta de vendas, 90 mil por mês. Então, a junção dessas metas, né, vai chegar aos objetivos. Mas claro, eu estou falando do objetivo de vendas, né? Eu tenho vários outros objetivos que a gente pode levar em consideração, né? Objetivos de crescimento, objetivos de imagem, objetivos de atendimento, de feedback, de uma porção de coisas que vão fazer parte aí. Ah, professor, a gente consegue fazer um plano, já colocar tudo isso aqui, ou conforme o desenvolvimento da empresa, a gente vai adicionando ao plano? Eu digo para vocês, quanto maior o conhecimento de quem está elaborando a estratégia, do seu diretor, do seu presidente ou do seu estrategista, por isso que é o nível estratégico da empresa,
Quanto maior o seu conhecimento, mais bem elaborado ele vai criar a estrutura do plano. A gente tem algumas obras aí que a Venato, Oliveira, até o próprio Porter, que ele tem aí modelos de planos. Não se trata de receitinha de bolo, tá, gente? É apenas um escopo ali, uma estrutura, um esqueleto para que você possa preencher com informações, né? Ele vem com várias informações, né? Vem todo estruturado e ali você vai alimentar com as informações da sua empresa. Então o estrategista acaba utilizando sim um modelinho para poder iniciar. Quanto maior conhecimento ele tiver, melhor estruturado ele vai colocar para começar o funcionamento. E claro, com o passar do tempo, com as coisas acontecendo, ele vai percebendo coisas, então ele vai modificando esse plano. Ele vai alterando algumas coisas já feitas e vai inserindo outros detalhes que o mercado vai fornecendo aí, né? Às vezes a gente tem um determinado negócio e você faz todo o planejamento e quando você está funcionando você começa a observar que tal coisa eu não tinha pensado, né? Vamos começar a pensar melhor agora. Então isso é questão também de conhecimento, a confecção do plano de negócios, né? E aí entrando objetivos, metas e normas, né? Para que esses planos possam alcançar os seus objetivos de negócio, né? Dessa atuação profissional, né? Então, muitas decisões estratégicas podem se mostrar bem eficazes ao longo do tempo e outras não, né? Outras podem ser curtinhas, né? Então aí você vai modelando, né? Você vai modelando o plano, aquela árvore. Eu costumo chamar, eu acho que o plano de negócio é uma árvore, né? Tem uns galinhos e tal, então cada coisa disso aqui é uma atividade que você vai realizar ali, né? E aí ao longo do tempo, alguns fatores que determinam então esse caráter da empresa, né? Outros aspectos de uma estratégia, por exemplo, né? Deve se adaptar a qualquer tipo de mudança ambiental. Mudança ambiental que eu estou dizendo não é meio ambiente, tá, gente? São aquelas 6 forças ambientais que eu falei para vocês: natural, demográfico, tecnológico, político, legal, sociocultural, né? Faltou alguma aí? Natural. E aí essas forças aqui que elas vão, né, interagir aqui. Bom, certo? Ó, dá uma olhadinha nessa nota aqui que eu tirei do livro do Kotler, tá? Aquele livro, o 14ª edição, livrão preto, aquela coisa linda. Dá uma olhadinha aqui, que eu quero mostrar para vocês uma informação aqui interessante sobre a estratégia. Dá uma olhadinha aqui. Presta atenção que eu vou dar uma lida aqui, tá? Nota! Em termos de dicionário, a palavra estratégia se refere ao uso militar, como por exemplo o conceito de estratégia, que é a arte de traçar os planos de uma guerra, do strategos, do general. Do mesmo modo, a palavra estratégia é um termo criado pelos antigos gregos que significava um magistrado ou comandante-chefe militar, né, no caso o general. Ao longo de 2 milênios, né, dos 2 milênios seguintes, e aí ele está tratando também de Sun Tzu, da arte da guerra, né? Então, ao longo desses 2 milênios seguintes, refinamentos do conceito de estratégia continua a focalizar as interpretações militares. Em termos empresariais, pode-se definir a estratégia como a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir objetivos de longo prazo. Na segunda revolução industrial ocorrida no século XIX, nos Estados Unidos, deu-se a emergência da estratégia como forma de moldar as forças do mercado e de afetar o ambiente competitivo. Olha só, pessoal,
Esse é mais um termo que foi adotado pela administração ou pela ciência dos negócios, né? E deu certo. Né? Uma estratégia. O que é? Os estrategistas de guerra. Sun Tzu, lá na Arte da Guerra, já falava muito sobre isso aí. Né? Que se trata do general, sei lá quanto tempo antes de Cristo. E isso veio se desenvolvendo na história. Não sabemos se a história é verdadeira do que se conta hoje. Talvez algumas interpretações, algumas traduções tenham mudado um pouco a história ali, o foco, o fato da história, mas a estratégia ela vem desde essa época aí ela passou a ser utilizada pelas empresas, por exemplo, pelos seus estrategistas. É difícil falar assim porque a gente fica meio redundante, né? De falar de estratégias, estrategistas de empresas, né? Mas aí após essa revolução, a segunda revolução industrial que houve no século XIX, ali, né, finalzinho de 1800 ali nos Estados Unidos, claro que teve a revolução industrial na Europa, então também levaram em consideração. Aí eles passaram a utilizar esse termo de uma forma mais adequada, né? Adequada não, deixa eu me expressar melhor, de uma forma mais empresarial, né? Modificar o termo. Tanto é que se a gente falar em estratégia hoje, só as forças armadas que ainda continua falando sobre exército, sobre batalhas, sobre guerras e coisa e tal. Por quê? A maior parte, todas as obras que vêm saindo agora se fala em empresa, estratégia de empresa, estratégia de mercado, estratégia de marketing. Tá? Então essa é uma palavra que já foi adotada. Igual algumas marcas, alguns produtos que viram marcas, né? Ou marcas que viram produtos. Tá? Então a estratégia também acabou tendo um cunho mais empresarial do que outras coisas aí, tá? Então essa nota vem aqui só para esclarecer um pouquinho o entendimento, né, que a gente tem, que a gente deve ter a respeito da estratégia, tá? E para finalizar, vamos para nossa último slide, né? Falando uma citação de Porter aqui. Eu tô com uma camiseta hoje aqui, né? Vou até mostrar para vocês aqui, se alguém conhece esse cara aqui, né? A lenda. Hoje eu tô com uma camisetinha aqui porque eu estou mais reggae. E aí eu falei, hoje eu amanheci, comecei a gravar essa aula bem cedinho, 6 e pouco, né? E como eu acordei escutando um reggaezinho, eu já coloquei aqui, né? Pra gente poder ter um dia mais cheio de amor. Vamos ver o que o Porter fala aqui a respeito, né, dessa citação aqui. Dá uma olhadinha na tela. Porter, 1990, em sua análise, apresenta que a estratégia competitiva é a combinação dos fins, missão, objetivos e metas. Olha, está corroborando o que ele falou anteriormente ali, hein? Que a empresa busca. E os meios, políticas ou estratégias. Veja que missão, objetivos, metas, eles estão no fins porque é aquilo que eles querem alcançar, né? Que se deseja alcançar. Enquanto as políticas e estratégias são os meios, que são os subsídios para poder desenvolver, para poder chegar até lá, né? Caminhos, ferramentas, tá? Visão, apesar que a visão também é fim, mas ela ajuda a enxergar um pouco o mercado aqui, tá? Utilizados pela empresa para a sua concretização. Além disso, a estrutura organizacional tem uma forte influência na determinação das regras competitivas, assim como das estratégias potencialmente disponíveis à empresa. Percebe-se então que a competitividade passou a ser a palavra-chave dentro de um novo cenário empresarial, que valoriza a maior proximidade com o mercado e que coloca o mundo como moto
contínuo para as empresas inteligentes, né? Isso aqui é um termo americano, um termo que o Kotler trouxe, né? Modo contínuo, eu de fato não uso, não tenho conhecimento aprofundado, mas eu não quis alterar o que está citado na obra do chefe, né? No entanto, entender e participar desse jogo já não é suficiente. Melhor ainda é antecipar as tendências de mercado e ocupar o lugar certo na hora apropriada, oferecendo oportunidades para rever novos comportamentos gerenciais, adotando estratégias mercadológicas, que são estratégias de marketing, que ousem quebrar os paradigmas. Tá certo? Estamos aqui na fase final, pode olhar aqui para mim. Estamos na fase final da nossa aula, só para chamar a atenção aqui nessa explicação que o Porter trouxe, que foi citado inclusive ali no Kotler, né, na 14ª edição, que ele diz que uma análise que apresenta que a estratégia competitiva é uma combinação dos meios e dos fins. O que são os fins? Aquilo que a gente deseja alcançar. Missão, visão, valores, objetivos, né? Algumas metas. Por quê? Por que meta é fim se ela é a soma para se tornar objetivo? Porque a gente trabalha com o pensamento de bater a meta. A gente quer chegar àquele fim, àquele lugar, né? E então metas e objetivos também são fins. Já o que a empresa busca para conseguir chegar a isso aí são os meios. Aí são as políticas e estratégias. Dentro das políticas a gente tem normas, diretrizes, né? A gente tem uma porção de coisas que a gente segue dentro da política. E aquilo que a empresa coloca, né, dentro das suas normas, diretrizes, coisa e tal, e a gente tem que cumprir. É política da empresa fazer tal coisa. É política da empresa, né? Então é assim que funciona o negócio, né? Os seus meios, os caminhos que eu vou utilizar, as ferramentas, as tecnologias que eu estou utilizando para eu poder concluir, para eu poder chegar aos meus objetivos. Então aí eu utilizo meios, normas, né, diretrizes, as próprias políticas da empresa, tá? E também a estrutura organizacional, ela tem uma forte influência na determinação dessas regras competitivas, tá? Por quê? Porque se eu tenho, né, uma estrutura organizacional boa, forte, porque eu levo em consideração os recursos aqui, né? A estrutura faz parte os recursos fazem parte da estrutura. Então se eu tenho, por exemplo, um recurso patrimonial, que é prédio, frota, esse tipo de coisa, muito bem estruturada, né? Então eu vou ter uma estrutura organizacional melhor, mais forte, com uma forte influência também disso tudo, né? E aí, para eu participar desse jogo, então, é melhor eu me antecipar a algumas tendências que o mercado pode mostrar, né? E principalmente vislumbrar aquilo que eu vou ocupar, que eu estou no mercado, né? E observar algumas oportunidades, né, que ele oferece de oportunidades para rever esses novos comportamentos, não só gerenciais, mas comportamento consumidor. No próximo semestre eu vou trabalhar com vocês uma disciplina chamada comportamento organizacional. O comportamento organizacional é o comportamento que a empresa tem perante ao mercado e perante a si mesma, como que ela se constrói, como ela se comporta. Dentro do seu comportamento a gente tem o clima organizacional, que faz parte do comportamento. E claro, a gente analisa também o comportamento do consumidor, porque faz parte dessa interação de mercado, daquilo que eu ofereço a ele, ao mercado varejista. E também eu analiso o mercado comprador, o meu fornecedor, né? E o comportamento que ele tem perante ao mercado. Beleza, meu povo? Beleza, pessoal? Bom, vou encerrando essa aula aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo. Opa, estou estourando o tempo aqui, já chegando a 1h, né? A gente vai ter atividade, não esqueça das nossas atividades, pessoal, chamando a atenção de vocês. Olha, teve acadêmico no primeiro bimestre que ficou faltando assistir a aula
e colocar também o material no fórum, né? Escrever a atividade e a palavra-chave. A palavra-chave tem um valor, a atividade tem outro valor e a presença tem outro valor. Então são 3 coisas aqui que a gente analisa. Teve gente que chegou a 18 faltas. Eu reduzi para 17, tirei uma lá para não reprovar direto e também já coloquei no grupo afirmando, ó, cuidado que tem gente aí que vai reprovar. Então tem que tomar muito cuidado aí, tá? Se tiver alguma dúvida, manda um e-mailzinho aqui para mim que o tio vai responder, tá? Não tem problema se você quiser colocar lá no nosso grupo do WhatsApp também, chamar no PV, não tem problema não, manda lá que a gente vê, tá? Esse material aqui vai estar lá no meu canal do YouTube, Alex Caparelli, então lá vocês vão poder assistir, né? Eu sempre falo isso aqui em todas as aulas, clica no link que eu mando lá no grupo, assista, dá um joinha para saber que você esteve lá, e não só na página do Portal Alva, porque senão lá eu não vejo que vocês estiveram lá, tá bom? Meu canal profissional Planeta Marketing Oficial tá bombando, gente. Vocês precisam assistir um pouco. Tem que fazer também um pedido de episódio lá. Tem um programa de episódio chamado Aprendendo Fácil. Eu tive a participação semana passada, há 2 semanas aí, de um aluno que está se formando aí, né? E vocês não estão participando aí, não estão dando joinha, não estão comentando lá. Vou cobrar, hein? Todos os episódios estão no meu site, que logo as aulas também estarão, que é o www.planetamarketing.com.br. Meu site está de novo sendo estruturado depois da invasão dos hackers, dos crackers, né, que detonaram com a chave do meu site, né? Mas logo ele vai estar em operação 100% joinha. Inclusive vou colocar alguns artigos aí das aulas que a gente vem trabalhando, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima semana. A nossa disciplina é Marketing Estratégico, certo? O curso é de Administração 4º e 5º períodos. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Um grande abraço, até a próxima semana.